Fazer amizade é uma das grandes razões para novos membros permanecerem na sua igreja. Mas será que entendemos a importância da comunhão? E será que a nossa igreja, a sua igreja, é fácil de fazer amigos? Pastor, esse é um tema muito importante. Nós vamos ampliar a sua visão sobre comunhão e a importância de ser intencional nesse aspecto e com a sua membresia. Por favor, quando a gente vai falar desse assunto, a gente não vamos com aquela ideia de que já sei de tudo, já vi de tudo, porque certamente você vai ter insights preciosos. E vamos começar aqui lendo Atos 2:42. Vai começar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Bem, não vamos entrar muito profundo teologicamente, mas olha o que o texto coloca. Ele coloca comunhão e repartir do pão juntamente com duas práticas espirituais muito importantes e relevantes, que é oração e ao ensino da palavra. Então, a gente já vê aqui que a comunhão não é algo opcional, é necessária. A igreja em Atos, ela crescia, a comunhão era um dos pilares. E aí a gente vai trazer para a nossa realidade, fazer essa pergunta reflexiva. Pastor, você define espaço e momento intencional nas suas reuniões, nos seus eventos, destinado à comunhão nas programações da sua igreja? Será que você define? Será que, como é que está esses nossos momentos de comunhões, seja após o culto, na vida das pessoas? Porque às vezes fazemos só culto e não somos intencionais. Essa aqui é a grande chave, em desenvolver a comunhão. A gente já sabe que culto não gera relacionamento. E muitas vezes é como se a comunhão fosse algo realmente acessório. Só se tiver tempo a gente coloca ali naquela programação, naquela agenda. É algo opcional. Geralmente a gente deixa as pessoas por si só gerarem amizades que geram, mas é como se uma planta que é regada constantemente tende a crescer muito mais do que o avulso. Então, e até muito que alguns condenam isso, esse momento de comunhão. Muito porque acham que deveriam estar orando ou jejuando. Talvez muitos ali dos seus líderes ou dos seus líderes de pequenos grupos, dos seus membros, às vezes não destinam tempo para a comunhão porque eles acham que toda hora deveria estar orando e jejuando. E nós também, outros, talvez porque no passado teve muitos movimentos, alguns movimentos que focavam só em comunhão e não tinham mais outras coisas. Mas não podemos combater um extremo ou um erro com um outro extremo. Não podemos deixar de falar sobre dinheiro porque há aqueles que são da teologia da prosperidade. E a mesma coisa com a comunhão. Então a grande chave aqui nas programações e eventos da sua igreja, crie e seja intencional no tempo de comunhão. Se você quer que comunhão e amizade sejam geradas, as pessoas precisam de tempo para se conhecer. Não sei como é muito a sua realidade, mas vou pegar uma igreja de 400 membros, já trabalha ali seus líderes de pequenos grupos, de ministério, parte de visitantes, acabou o culto, vê as pessoas que estão saindo, os novatos, as pessoas que estão sem ninguém, chegaram sem ninguém, já ficar de olho e falar, ei, nós vamos comer algo, nesse final de semana vai ter algo. Não deixa por si só, mas trabalhe isso é muito importante, isso vai trazer resultados incríveis. E, sinceramente, será que é fácil fazer amizade na igreja? Muitas vezes não é. Tem um pastor de São Francisco que trabalhava no Google e hoje ele fundou, ele é pastor associado lá em São Francisco, e ele fala que ele visitou várias igrejas, na época ele trabalhava no Google, e nenhuma convidou ele, só teve uma, na verdade, foi por e-mail, uma coisa bem esquisita. Teve um cara que visitou 20 igrejas em 20 finais de semana consecutivos, e o histórico que ele falou que era baixíssimo a recepção das pessoas. E eu sempre viajo conhecendo muitas igrejas, muitos relatos, e eu vejo e percebo que muitas vezes é difícil, tem panelinhas, ou então algumas igrejas só aceitam alguns determinados tipos de estereótipo. Sabe, pastor, tem de tudo. Tem igrejas que são rápidas para fazer integração e são muito boas. Tem igrejas que, quando você sai da igreja ou muda por algum motivo, às vezes por localização da cidade, você é excluído, as pessoas não perguntam mais sobre você, as pessoas não estão nem, elas só eram amigas suas quando você estava dentro da igreja. Só importava quando você era membro. Tem aquelas que não estão genuinamente interessadas, as pessoas sabem quando as pessoas são genuinamente interessadas nelas, ou só fazem amizade por interesse. Já visitei a igreja e você percebia que eles não queriam falar com você quando você visitava uma outra cidade viajando, só porque você não tinha uma expectativa, probabilidade de ser membro daquela igreja. Então, e pasmem, no mundo, às vezes, é mais fácil fazer amizade do que dentro com as pessoas da igreja.
Às vezes é mais fácil fazer com pessoas do colega de seu trabalho, que são mais abertos do que muitos e alguns irmãos das nossas igrejas. Se você for assistir um jogo de futebol no restaurante, você vai conhecer muitas pessoas rapidamente. E até criar amizades genuínas com essas pessoas. E por que muitas vezes somos difíceis de gerar amizade na igreja? Muitos crentes, porque muitas vezes levamos nossa convicção teológica, nosso status de liderança, o que nós já conhecemos, o que nós cremos. Então, é muito difícil isso, você já quer doutrinar a pessoa, quer que todo mundo seja do mesmo pensamento, mesma doutrina, do mesmo estilo. Então, é muito complicado às vezes. Já quer ali, já pega uma pessoa que está começando na fé, a pessoa já quer que ela seja um nível maduro, super maduro na fé. E às vezes muito por causa do nosso ambiente, como a gente cresceu aqui no Brasil. Eu tenho no ministério há mais de 10 anos. E muito antigamente, eu só convivia com pessoas do mesmo nível que eu imaginava. E eu cresci assim. E tudo mudou quando eu fui na Bethel. E lá, eu ia para uma escola de negócio lá da igreja. E acabei entrando no templo. E lá, durante o período de manhã e à tarde, existe, de vez em quando, tem escola de basquete lá. Para os alunos, as crianças que estudam ali na escola da Bethel. E quando eu chego lá, simplesmente Bill Johnson estava lá, conversando com pessoas altamente normais. Aquilo ali me chocou demais. Tinham seus membros, alguns filhos dele estavam lá também, e estava conversando. Às vezes o cara não era nem sei lá, brincando 10% ali do Bill Johnson, ele não estava marcando agenda, cercado de segurança. Era o Bill. E aquilo ali impactou. Desde aquele dia eu comecei a vivenciar tremendamente ali a minha comunidade. E às vezes a gente precisa trabalhar nisso, porque muitas pessoas cresceram nesse estilo, como eu cresci. E chegamos aqui, muitos líderes, têm poucos amigos, não conversam com muita gente, tem poucos amigos, muitos pastores têm poucos amigos onde pode ser vulneráveis. Então, práticas de comunhão efetiva para a sua membresia. Número 1, ensine e pregue como as amizades da igreja devem ser. Autênticas, apoiadoras, orar um pelos outros, vulneráveis e sem julgamentos, certo? Ensine e pregue. Nem todo mundo sabe fazer. Nem todo mundo sabe cozinhar ovo. A gente não pode sempre presumir isso. Olha o que muitas vezes acontece em nossas igrejas. Se o irmão cai, foi para o mundo, voltou para as drogas, ao invés de a gente apoiar, orar por essa pessoa, falar, cara, conte com a gente, ele querer voltar para a igreja, mas muitas vezes alguns fofocam, falam mal. A gente tem que criar, e essa é uma grande chave, um ambiente que se as pessoas pequem, elas sabem que irão encontrar apoio na liderança, na igreja, sem destruição e apontamento. Novamente, você pode ter essa atmosfera, esse ambiente, mas essas pessoas podem não saber. Então, por isso que precisa ser comunicado. Número 2, quebre panelinhas. Essa é uma das razões porque muitas igrejas não crescem, principalmente nos Estados Unidos, mas muitas igrejas, muitos pequenos grupos não crescem por conta disso. E lembre-se, pode ser que na sua igreja, na liderança central, não tenha isso, mas nos pequenos grupos podem ser, certo? Que tenha. Ensine as pessoas, número 3, a fazer amizade com as pessoas de fora. Porque a amizade pode ser muito fácil fazer para alguns, mas nem todos sabem fazer amizade. E também a gente vê que muitos irmãos são isolados. Eles já estão tanto tempo na igreja que eles não têm mais contato com pessoas fora, eles não conhecem mais alguém, não se relacionam. Nós sabemos de separar, né, essa questão, mas a melhor forma de evangelismo é relacional. E se a gente voltar lá para o texto, a gente vai perceber que as pessoas eram agradáveis ali para aquela comunidade ali de Jerusalém. Então, é interessante, Jesus sentava na mesa dos publicanos e dos pecadores, e será que as pessoas gostam da gente? A gente precisa ensinar, porque muitas vezes a gente acaba sendo crente chato, ou às vezes a gente não sabe a ferramenta de como evangelizar, às vezes a pessoa fala algo, como eu devo me comportar. Então é muito importante a gente ser intencional e ensinar essas pessoas. E muitas vezes esperamos que as pessoas do mundo se comportem como crente. É como esperar que um gato se comporte como um leão. Mas o gato deve entender, primeiramente, os benefícios de ser o leão, a conhecer o amor do pai, para então deixar do comportamento de gato. E isso é um processo, certo? E para encerrar, quero trazer uma frase de Bill Johnson. A cultura da honra é celebrar quem uma pessoa é, sem tropeçar em quem ela não é. Deus abençoe.